que é o tempo? É a brisa fresca e preguiçosa de outros anos? Ou esse tufão impetuoso, que parece apostar corrida com a eletricidade? Machado, março de 1894. Fala galera, e aí, tudo beleza? Hoje nessa aula de História vamos falar sobre o modernismo brasileiro com o professor Emerson. Sim, vocês souberam, estudaram no ginásio, no ensino médio, que ele começou na semana de 22, mas certo? Mas não é muito bem isso. Por exemplo, houve a Revolução Técnico-Industrial, Científico-Industrial e também houve a Guerra do Paraguai, que influenciou muito o modernismo no Brasil. Hoje nessa aula vamos contar com presenças ilustres, por exemplo, professor de artes visuais do IFBA, Caio Meirelles, uma mestra em História, Adriane Gonzaga, e um professor de História da USP, Alan Sena. Bom, vamos falar primeiro com a Adriane. Adriane, como ocorreram essas mudanças na arte brasileira e como isso influenciou para o surgimento dos modernistas aqui no Brasil? Bem, pessoal, vou lhes dar uma pequena introdução ao modernismo, ou seja, ele pode ser chamado de modernismo ou movimento modernista, ou caso, o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX. Apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos, eles em geral se diferenciam e até mesmo se antagonizam. Encaixam-se nessa classificação a literatura, arquitetura, design, pintura, escultura, teatro e as músicas modernas. O movimento modernista baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design e a organização social da vida cotidiana tornaram-se ultrapassadas e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. Esta constatação apoiou a ideia de reexaminar cada aspecto da existência do comércio à filosofia, com o objetivo de achar o que seriam as marcas antigas e substituí-las por novas formas e possivelmente melhores de se chegar ao progresso. Em essência, o movimento argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e eminentes e que as pessoas deveriam se adaptar às suas visões de mundo a fim de aceitar que o que era novo era também bom e belo. No caso, a palavra moderno também é utilizada em contraponto ao que é ultrapassado. Nesse sentido, ela é sinônimo de contemporâneo, atual, embora do ponto de vista histórico-cultural, moderno e contemporâneo abranjam contextos bastante diversos. Olá, meu nome é Adriane Gonzaga. Então, Emerson, tá aí uma questão muito importante. Não havia, de fato, um grupo único de modernistas no período da virada do século XIX para o XX. Na verdade, em cada uma das regiões havia sua maneira própria de manifestar essa modernidade. Não só isso, como em cada uma podia haver mais de uma corrente de pensamento a respeito do que era de fato trazer a cultura brasileira para essa modernidade, para essa era da modernidade, na verdade. Então, na realidade, não se tinha lenda, um convenço a respeito do que era a cultura brasileira. Tem um texto muito legal de Mônica Veloso, pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, chamado O Modernismo e a Questão Nacional, em que ela traz um debate muito interessante sobre essa questão. É nele, nesse texto, que ela apresenta dois modernismos brasileiros, o de São Paulo e o do Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre o modernismo no Rio, porque acredito que a galera já viu mais como ele se deu em São Paulo e também fica interessante para quem quiser fazer um paralelo com a videoaula e o texto que eu citei. Até então, o que se tinha no Brasil era uma visão pessimista da nacionalidade, marcada pelo darwinismo social, de uma cultura atrasada e de um povo de etnia inferior, que precisa acelerar a sua marcha evolutiva para se integrar ao contexto internacional, o europeu, né? O escritor brasileiro era visto como alguém disciplinado, sem unidade em suas obras, mas cheio de emoção, imaginação e sensualidade. Só que a galera do Rio vai chegar a dizer, chega dessa história da Europa em cima e o Brasil ralando para chegar lá. E outra coisa, quando a gente pediu a República, não era isso aí que tá rolando, que a gente queria não. Era comum, na época, que a elite intelectual da boemia carioca se reunisse com músicos e compositores das classes baixas, principalmente com os sambistas, como o Senhor, Pixinguinha,
e os humoristas da imagem, como eram assim chamados pelo crítico de arte Gonzaga Duque, os caricaturistas da época, davam também esses caricaturistas davam um show. Eles tinham uma capacidade interessantíssima de passar as informações de forma rápida, condensada, para um público que andava cada vez mais rápido e que estava cada vez mais ávido por informação. Os caricaturistas eram hábeis em mostrar de forma cômica os temas da cultura cotidiana, da vida urbana e da nacionalidade, procurando familiarizar os leitores com os novos referenciais da modernidade. Eles também eram espertos na hora de tratar da maneira como a sua própria atividade era vista como uma arte menor, a exemplo de aproveitamento de suco intelectual, de Storm, que saiu na revista do Don Quixote em agosto de 1917. Apesar desse menosprezo, haviam críticos que reconheciam o seu trabalho. Sobre o trabalho do caricaturista Raul Pederneiras, Gonzaga escreveu: a caricatura sai espontânea, surge inesperadamente de seu lápis, completada num jato, como se a mão copiasse automaticamente o que está na visão interior do artista. Sim, então com isso, o modernismo não era um único movimento como vocês estão acostumados a ouvir, mas sim um conjunto de manifestações que são próximas e por isso que formam um único movimento. Mas nem por isso que deixamos de reconhecer a importância de São Paulo para o modernismo brasileiro. Agora vamos falar com o professor Alan, docente da USP. E aí, senhor Alan, o que o senhor acha sobre esse assunto? Então, Emerson, é importante nós avisar para o povo de casa que o período do surgimento do modernismo em São Paulo é muito conturbado, como que lá existiam duas frentes modernistas. E após o fim da Primeira Guerra, aquela visão do povo brasileiro justamente inferior, de cultura espontânea, inquieta, foi deixada de lado. Os pensadores modernistas queriam descobrir o que era ser brasileiro, o que era ter a nacionalidade ser exatamente Brasil. E essa questão era muito visível porque ela atravessava o campo das artes, como Sérgio Buarque, que quase não tinha muito a ver com arte, explica ele em seu livro chamado Homem Cordial. Nessa busca de brasilidade, tinha uma corrente que era chamada Verde e Amarelos, que era composta por Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Menotti de Orpítia e Cândido Mota Filho. Eles defendiam que a nossa cultura era baseada pelas nossas tradições passadas, que eram verdadeiras e puras. Eles tinham o símbolo deles era o curupira, que, como nós sabemos, tem os pés voltados para trás, sendo assim que o nosso avanço ao futuro seria o nosso retorno ao passado, mais ou menos, as nossas tradições e culturas passadas. Eles defendiam também que o nosso verdadeiro Brasil seria no interior do Brasil, contra o avanço artificial do litoral, e defendiam também que o brasileiro tinha que defender suas fronteiras nacionais contra invasões alienígenas. Um exemplo claro dessa visão era o poema Canção Geográfica, publicado nas páginas da revista Martim Sererê. O que procuro é terra firme, pois nasci junto da serra, de costas voltadas para o mar. A estar chorando de saudade portuguesa, prefiro varar o sertão, que é meu destino singular. Minha esposa é terra firme, as sereias estão no mar. Havia também a corrente antropofágica, que defendia a percussão da brasilidade, expressa por Oswaldo de Andrade, que em um de seus manifestos para o Brasil cita defendendo que ele deveria unir a floresta e a escola, o Museu Nacional, a cozinha e o minério e dança. Esses antropofágicos eram, ao contrário dos verdes e amarelos, eles não eram regionalistas, defendendo o Brasil, a integridade do Brasil. Sendo que, ao contrário dos bandeirantes verdes e amarelos, eles saíam afora o Brasil, não vindo de uma determinada cidade para outra, como fez Marco Naína, que saiu sem chegada e nem partida,
desvendando o Brasil, ao contrário, como eu falei, dos bandeirantes que saíam de São Paulo, ia para o interior e assim voltava para São Paulo. No filme Macunaína, aparece em um avião, mistura de avião e pássaro, desvendando o Brasil. Professor, e por que o nome antropofágicos? O termo antropofágico se deve porque eles defendiam a absorção da cultura europeia na cultura brasileira, mas sempre com a mediação da cultura nacional. Eles diziam que podia ou não podia ser absorvido pela cultura europeia. Macunaíma é um exemplo bem claro desse tipo de brasilidade que eles defendiam. Como quando Macunaíma falava, ele expressava gírias e palavrões. E quando ele escrevia aquele português mais formal, mais europeizado, o português de Camões. Então, pessoal, vocês aí em casa devem estar se perguntando o que unia esses modernismos brasileiros? Por isso que eu vou falar agora com o professor Caio Meireles. Ele é professor de artes visuais no IFBA e ele deve ser professor de muitos de vocês aí. Beleza, galera. Eu sou Caio Meireles, professor do IFBA há 17 anos. E, como já havia dito, apesar de suas divergências, o que unia todos esses intelectuais modernistas era a busca por uma identidade única que era a brasilidade. Naquele contexto de mudança daquela época, virado do século XIX, século XX, de fato, a figura do português, da mulata, do imigrante, do malandro, da versão antropofágica, da galera de 22, aquela visão verde e amarela, que tentava demonstrar o povo brasileiro e sua cultura, para que o Brasil ele não fosse esquecido e ele acompanhasse esse movimento de mudança global. Apesar de tudo que foi dito, não queremos aqui tirar a importância dos artistas brasileiros para a Semana de 22. Eles foram essenciais para a exposição da arte brasileira nessa época. A exemplo disso, temos de Cavalcante, que, nascido no Rio de Janeiro no ano de 1897, foi caricaturista, ilustrador e pintor. Iniciou a carreira fazendo ilustrações para a revista Fonfon. Em 1916, ele vai para São Paulo e ingressa na Faculdade de Direito de Largo e São Jorge. A partir daí, de Cavalcante começa a pintar. De Cavalcante organiza em 1922 a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Logo após ele, fez sua primeira viagem para a Europa. Lá, ele fez exposições de sua obra nas cidades de Londres, Berlim, Amsterdã. Na Europa, ele conhece vários intelectuais como Picasso, Matisse, entre outros. De Cavalcante se ingressou como pintor. Temos também Graça Aranha. José Pereira de Graça Aranha nasceu em São Luís do Maranhão em 1868. Foi escritor e diplomata, um imortal da Academia Brasileira de Letras. Aranha foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele é considerado um dos escritores brasileiros de pré-modernismo por causa de suas obras mais importantes e o Canaã. Temos também Tarsília do Amaral, que nasceu em Capivari, Rio de Janeiro, em 1886. Inaugurou o movimento antropofágico das artes plásticas. Iniciou sua carreira estudando artes com desenhos e esculturas, como também outros cursos ligados à arte em Paris. Voltou para o Brasil em 1922, quando participou da Semana, fazendo parte do Grupo dos Cinco. Outro artista relevante foi Anita Malfatti. Anita nasceu no ano de 1899, era pintora, desenhista, gravadora e professora. Ela foi bem cedo para a Alemanha, acompanhada de duas amigas que iam estudar música em Berlim. Na Alemanha, ela descobriu a carreira de pintora, após a ideia de estudar no ateliê do retratista impressionista Fritz Burger. Recebeu influências expressionistas quando teve aulas ministradas pelo professor. Em 1914, fez sua primeira exposição. Foi em São Paulo, após estudos nos Estados Unidos, voltou ao Brasil, onde recebeu duras críticas de Monteiro Lobato. Como vocês puderam ver, eles são importantes sim para o modernismo brasileiro. Tiveram outros, mas o que queríamos mostrar nesse vídeo é que existem muitos outros detalhes a serem vistos sobre a modernidade brasileira, além da Semana de 22.
esse é o final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!